Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, saudamo-nos a todos e a cada um de vós, aqueles que aqui vos encontrais na Capelinha das Aparições e também todos aqueles que participais nesta celebração por meio da internet. Hoje celebramos na Igreja esta festa das 5 Chagas do Senhor. Iniciamos esta celebração pedindo a misericórdia ao nosso Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Oremos. Deus de infinita misericórdia, que por meio do vosso Filho unigênito pregado na cruz quiseste salvar todos os homens, concedei-nos que, venerando na terra as santas chagas, mereçamos gozar no céu o fruto redentor do seu sangue. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como um raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva, pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador, como ovelha muda antes aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Palavra do Senhor.
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eu sou um verme, não um homem, o opróbrio dos homens e o desprezo da plebe. Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Sou como a água derramada, desconjuntam-se todos os meus ossos. O meu coração tornou-se como cera e derreteu-se dentro do meu peito. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Salvai-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos, livrai este infeliz. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da assembleia. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação da Páscoa e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Tenho sede. Deus tem sede de ser Pai de todos e de cada um de nós, de ser irmão de todos, de habitar em todos. O três vezes santo tem sede que sejamos santos. O amor tem sede de ser amado e, quando é crucificado e trespassado, a sede revela-se fonte, a ferida que cura. Ter sede é revelar ambição, manifestar o desejo. Ter sede de poder, ter sede de prazer, ter sede de novidades, ter sede de consumir, ter sede de aventura, ter sede de fama, ter sede de segurança económica, ter sede de ser amado, ter sede de aprender, ter sede de coscovilhar, ter sede de vingança, tanta sede eucalíptica que seca tudo à sua volta, ter sede de ser fecundo e gerar vida, ter sede de cuidar a criação e o frágil, ter sede de ajudar a crescer, a curar e a salvar, ter sede de perdoar e de construir a paz e o diálogo, ter sede de evangelizar e apontar o caminho da salvação, ter sede de ser peregrino, ter tanta sede subterrânea que alimenta os lençóis de água e as fontes. Senhor, chagado de amor e fonte de salvação, obrigado, porque apesar da dor e da sede que não saciada, continuas a ser fonte de vida e fonte de graça, que jorra como sacramentos para a vida eterna. Sede de Pai, irmão e amor, faz a minha sede semelhante à vossa, poço de água viva, sempre disponível a saciar-nos. Aumenta a nossa sede de peregrinar, aumenta a nossa sede de santidade, aumenta a nossa sede de justiça, aumenta a nossa sede de paz.
Irmãos e irmãs, oremos ao Filho de Deus, invoquemos para nós e para o mundo as graças que brotam da sua cruz, dizendo com esperança: Senhor, tem piedade de nós. Pela vossa prisão no Jardim das Oliveiras, libertai os prisioneiros inocentes. Pela vossa condenação à morte, dai coragem às vítimas da injustiça. Senhor, tem piedade de nós. Pelas vossas quedas a caminho do Calvário, levantai-nos todas as vezes que caímos. Senhor, tem piedade de nós. Pelos escravos que vos trespassaram, gravai nos nossos corações a boa nova. Senhor, tem piedade de nós. Pelos insultos que recebestes, restituía a dignidade àqueles que a perderam. Senhor, tem piedade de nós. Pelo vinagre que vos fizeram beber, aliviai o sofrimento dos agonizantes. Senhor, tem piedade de nós. Pela vossa coroa de espinhos, dai fortaleza aos perseguidos. Senhor, tem piedade de nós. Pelo vosso corpo cravado no madeiro, dai firmeza aos que vacilam na fé. Senhor, tem piedade de nós. Pelo sangue que saiu do vosso lado, purificai de todas as culpas os que se arrependem. Senhor, tem piedade de nós. Pela vossa morte sobre a cruz, dai a vida eterna aos fiéis defuntos. Senhor, tem piedade de nós. Pela vossa sepultura no jardim, libertai-nos dos pecados que cometemos. Senhor, tem piedade de nós. Pela vossa ressurreição entre os mortos, fazei-nos participar na vossa glória. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que os invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e fazei que, unidos a Jesus, mediador da nova aliança, renovemos nesses santos mistérios a expressão redentora do seu sangue que brota das suas santas chagas. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte, por Cristo o nosso Senhor. Ele foi despassado por causa das nossas culpas e suportou as nossas enfermidades em seu corpo, sobre o madeiro da cruz, para que, mortos para o pecado, vivamos pelo seu sangue para a justiça e santidade, e fortalecidos na fé, enraizados na caridade, firmes na esperança, alcancemos a herança da vida eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico, António, e o nosso bispo eleito, José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de quem trazeis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, you must all keep a safe distance. Communion should be received in the hand only.
Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Digam-no aqueles que o Senhor resgatou, os que Ele libertou do poder do inimigo. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da vida, concedei-nos que, celebrando dignamente as gloriosas chagas do nosso Salvador, demos testemunho do mistério pascal na nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico agora gli oggetti religiosi. Je vais bénir os objetos religiosi. Bendito seja, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre proveis e piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do Santo Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradecendo a todos a presença de cada um de vós e desejando-vos uma boa peregrinação, que ela seja sinal de vida e de vida abundante com Deus, acolhemos a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanha.